Muito bom nós estarmos aqui, né? Mais uma vez, pela graça de Deus. Bom dia, Ângela. Deus te abençoe, filha. E nós vamos começar, então. Eu queria convidar você neste momento para nós termos um período de oração. Enquanto o louvor toca, eu gosto muito de tirar esse tempo mesmo como uma introdução da gente ouvir uma canção e poder orar. Vamos fazer isso, então? Chile, você coloca para a gente uma canção que a gente ora, em nome de Jesus.
Louvamos, te agradecemos ao Senhor, ó Deus, por essa manhã. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida de cada mulher que se encontra, ó Deus, nesse devocional. Pai, eu creio que o Senhor vai abrir, ó Deus amado, a nossa mente, o nosso coração para receber da incorruptível palavra do Senhor, que é santa, viva e eficaz. Pai, nós oramos em nome de Jesus, colocando a vida da Sabrina nas suas mãos, pedindo que o Espírito Santo possa, ó Deus amado, usar a boca da tua filha essa manhã. E eu creio que isso vai acontecer. Santifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus, na tua presença. Santifica-nos em nome de Jesus, ó Deus. Que possamos, ó Pai amado, como igreja, como família de Cristo, ó Deus amado, receber a tua palavra, ó Deus, de maneira agradável, que o nosso coração, Senhor, esteja aberto para receber, a nossa mente receptiva. Tiramos em nome de Jesus e cancelamos todo o empecilho das trevas contra nós, contra a nossa mente. Nos achegamos diante do Senhor, Deus amado, pedindo perdão pelos nossos erros e pecados. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha com teu sangue, ó Deus amado, e possa nos limpar, ó Deus, o sangue de Jesus Cristo que nos limpa e nos purifica. Senhor, ministra ao nosso coração, fala ao nosso espírito, queremos ouvir a tua voz. Senhor, que a tua presença, a tua doce e rica presença seja sobre as nossas vidas. Pai, eu te agradeço e te louvo, pois sei que o Senhor tem derramado favor do céu sobre nós essa manhã, Deus. Então, lava-nos com a água do teu espírito, ó Deus, e pela tua palavra, que sejamos regados, Deus amado, nesse iniciar de manhã, para a honra e glória do teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém, amém, irmãs. Vou deixar, então, agora a palavra com a Sabrina, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãs. Bom dia a todas. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Só manda um coraçãozinho aí, está todo mundo ouvindo bem. Glória a Deus. Irmãs, desde que pastora Paula, pastora Márcia, né, falaram sobre o devocional de trazer uma palavra, primeiro minha perna ficou bamba, né? Costuma, é normal, a gente fica. E o Senhor tem falado forte ao meu coração sobre florescer aonde Ele nos plantou. Eu viajei recentemente, sempre que eu viajo, eu fico com vontade de mudar para o lugar que eu viajei. Eu vou e falo, meu Deus, como que aqui é bom, como que aqui é gostoso, porque quando a gente viaja tem essa sensação das férias, mas o Senhor, lá na Bahia, o Senhor falou comigo, é tempo de florescer onde eu te plantei. Muitas vezes a gente não entende o solo aonde o Senhor nos plantou, mas é nesse lugar onde Ele nos plantou que Ele nos mandou florescer. Só que antes de nós florescermos, nós temos que criar raiz. E a palavra aqui, né, o versículo, são 2 versículos que eu quero usar como base nessa manhã, que está em Salmos 92, 13, e o outro está em Colossenses 2, 6. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, em Salmo 92. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E lá em Colossenses, nós vamos ver Colossenses 2,6, que vai dizer, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmando na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. O crescimento da raiz, irmãs, ele não é visível. Nós queremos muito florescer, só que antes de florescer, existe o crescimento da raiz. E esse crescimento da raiz, ele é feito no secreto. Ele é feito na presença do Senhor. A raiz, ela cresce quando ninguém está vendo. E é difícil para nós, às vezes, entender esse tempo de crescimento da raiz. Esse tempo em que nós estamos sendo fortalecidas no Senhor, onde ninguém está nos vendo, onde não tem evidência, onde não tem palavra, onde não tem movimento, onde você olha para o solo e você não vê nenhuma movimentação. Você olha e fala, Senhor, o Senhor me plantou nesse lugar e eu não consigo ver exatamente nada. Só que esse tempo de florescer, ele existe. E cada uma de nós tem um tempo de florescer diferente.
Assim como na natureza. Existem flores, frutos e tipos de plantas que florescem em tempos diferentes. E nós, como igreja, como comunidade, estamos plantados no jardim do Senhor, e às vezes é difícil ver pessoas florescendo mais rápido do que nós. Estando no mesmo solo, mas algumas florescem mais rápido e outras levam mais tempo. Porque cada planta é individual em si, e cada uma de nós temos a nossa individualidade em Deus. Eu, quando estava preparando essa palavra, o Senhor falou comigo, vai ver sobre crescimento de planta, vai ver na natureza, porque o Senhor se manifesta também na sua criação. Então, eu fui fazer o comparativo de duas plantas, uma flor e uma planta diferente, que é o girassol e o bambu. O girassol, quando ele é plantado no solo, a raiz dele cresce de 2 a 3 semanas. Ele já enraizou. E você começa a ver ali a plantinha em 5 dias. Você já começa a ver uma movimentação. Depois de plantado, o girassol ele fica em evidência em 60 dias. Com 2 meses, você já vê ali aquele girassol lindo florescendo. Em comparação, irmãs, o bambu ele leva de 3 a 5 anos só no período de enraizar. E nesses 3 a 5 anos, se a pessoa não sabe, ela acha que a plantação não deu certo. Ela acha que aquele bambu não vai crescer, porque não há nenhuma movimentação e nenhuma evidência externa. Ele está sendo enraizado. Só que depois que o bambu começa a crescer, depois de passar desses 3 a 5 anos, irmãs, ele cresce 1 metro por dia e chega a mais de 30 metros. É um crescimento exponencial, que tudo aquilo que levou aquele tempo para enraizar, depois ele cresce de uma vez. E nós temos que saber, vivendo também em comunidade, saber que cada uma de nós vai estar florescendo em tempos diferentes. E, às vezes, vai ser difícil ver um girassol lindo crescendo do nosso lado e florescendo, e a gente ainda criando raiz. Você olha para o solo, olha para um lado, para o outro, e você não vê evidência nenhuma. Mas você está sendo enraizada em Deus. Você está sendo fortalecida no Senhor. O processo do Senhor na nossa vida é diferente, mas a nossa preocupação não está em florescer, está em criar raiz. O criar raiz, o buscar, o permanecer na presença do Senhor até que Ele venha, é conosco. Agora, o florescer vem dele. Então, a nossa preocupação está em ir até o Senhor. Só que nem sempre o Senhor vai nos colocar no solo que nós queríamos. Nem sempre nós vamos ser plantadas aonde a gente queria. E aí, pensando nisso, o Senhor colocou 2 pessoas, 2 personagens bíblicos distintos no meu coração. O primeiro deles foi Ruth. Ruth, viúva, sai ali da sua terra acompanhando a sua sogra, sai de Moabe, vai para uma terra onde ela não conhecia, uma terra estrangeira, num tempo que não era favorável. A situação dela não era favorável, porque ela era viúva, ela estava ali com a sogra dela também viúva, mas aonde ela foi plantada, ela floresceu. Só que antes dela florescer com Boaz, ela floresceu, ela se enraizou, na verdade, em fidelidade, porque ela foi fiel ali à sogra dela. Antes de nós recebermos esse florescer visível, vai existir o enraizar invisível. E ele é necessário. Ele é necessário. A Ruth não começou a florescer ali porque o lugar era bom, ela floresceu porque ela permaneceu nas raízes ali. Então, se nós formos fiéis nesse enraizar invisível, o florescer visível ele vai chegar na nossa vida. E, da mesma forma, quando nós vamos ali em Gênesis 26, a gente vai ver a história de Isaac. Isaac, ele não estava vivendo um tempo favorável.
Era fome na terra e todo mundo migrava para o Egito. Só que Isaac permaneceu. E a palavra fala que Isaac, ali no meio daquela fome, ali no meio da terra seca, ele cavava poços no deserto. E ainda assim, ali cavando poço no deserto, ele achava água. Não é o lugar, irmãs. É em quem nós estamos enraizados. E quando Isaac estava cavando aqueles poços, vinham pessoas e entulhavam os poços dele. Depois ele ia lá e cavava outro poço. Aí os pastores daquele lugar começavam a disputa. Ele deixava e cavava outro. Por quê? Quando ele estava nesse processo, né, havia muita frustração. Você pensa, você num tempo de seca e de fome, você se esforçar para cavar um poço e depois de cavado, você ter que abrir mão dele. Por quê? Ali eles começavam a disputa, começavam a briga, ou então entulhavam. Às vezes nós vemos o nosso esforço ir por água abaixo. Às vezes é como se você estivesse cavando, e na hora que você começa a ver um resultadozinho, vem a frustração. As coisas não saem da maneira que você esperava. Só que você tem que permanecer, mesmo no meio dessa frustração, porque a sua confiança não está no solo. A sua confiança não está em você, mas está onde você foi plantada, no Senhor. Porque uma vez que estamos enraizadas no Senhor, pode ser o solo que for, pode ser o cenário que for, você nunca vai controlar o lugar onde Deus te plantou, mas você vai conseguir controlar a sua busca. Esse louvor, até que ele venha, ele fala muito ao meu coração sobre permanecer no Senhor. Permanecer quando nós não estamos vendo. Permanecer quando nós não vemos o mover. Permanecer quando as nossas raízes estão sendo edificadas, mas as flores ainda não apareceram, os frutos ainda não chegaram, mas nós seguimos caminhando na fé de que em tempo oportuno esse florescer vai vir sobre as nossas vidas. Nós temos que nos preocupar em enraizar. E no resumo dessa palavra, disso que o Senhor trouxe ao meu coração, foi justamente isso. Não é sobre o lugar, é sobre em quem você está enraizado. Nós temos sido ministradas nos domingos uma série, né, sobre essa esperança viva. Essa esperança em que estamos firmadas, ela é viva, ela está se movimentando. O nosso enraizar está acontecendo. E essas flores... O áudio está ok, voltou aqui, mas está ok. Onde nós estamos enraizados é no Senhor. Que Ele venha, irmãs, trazer ao nosso coração esse discernimento de mesmo quando nós não entendemos, nós permanecemos. Mesmo quando nós não vemos, nós vamos permanecer enraizadas no Senhor, sim, buscando a presença dEle até que Ele venha. Só um minuto, eu acho que tem alguém com o áudio ligado. Já fechei. Já fechou? Então, irmãs, mesmo quando nós não estamos vendo, mesmo se nós estivermos numa terra estranha, mesmo se estiverem entulhando os nossos poços, mesmo se nós não estivermos vendo crescimento, porque quando você está vendo algo florescer, é fácil você permanecer, mas permanecer quando não está vendo é difícil. Mas o Senhor nos chama para esse lugar de crer, não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós cremos. Nós vamos mediante a palavra do Senhor, mediante aquilo que Ele nos chamou e nos plantou. E, a partir disso, o florescer ele vai vir sobre as nossas vidas em tempo oportuno. Que o Senhor guarde os nossos corações, irmãs, nele. Que o Senhor nos fortaleça nele. E que nós venhamos sobrepor esse empecilho da visão carnal, da visão natural. E venhamos ampliar a nossa visão espiritual, sabendo que nesse enraizar, Deus está trazendo estrutura
para quando ele começar a florescer na nossa vida. De nada adianta um florescer artificial, de nada adianta algo monumental sem raiz. Se não tem raiz, bater o vento, aquilo acaba. Como eu falei do bambu e do girassol, o girassol dura ali no máximo 60, 90 dias. Agora o bambu ele dura por anos e anos e anos e anos. Aquilo que o Senhor tem para nós é algo permanente, não é algo passageiro. Então vamos permanecer nele até que ele venha, até que o florescer visível venha. Porque enquanto ele está nos enraizando, ele está nos preparando. Amém, irmãos? Que o Senhor guarde os nossos corações, que ele nos ensine, nos ajude a florescer nele, mas primeiro, enraizar nele. Enraizar a tal ponto que ainda que eu não veja flor, ainda que eu não veja fruto, eu permaneço, porque eu estou enraizada aonde Deus me plantou. Dê fruto onde Deus te plantou. Esteja enraizada onde Deus te plantou. Não olha para a flor de um lado, para o outro, não. Aonde Deus te plantou é onde você vai florescer. Em nome de Jesus, que nós venhamos florescer. E que essa palavra chegue ao coração de vocês em tempo oportuno, para que todas nós venhamos permanecer na presença dele. Amém, irmãs? Amém. Eu queria que a irmã Enilde, ela pudesse falar a respeito, né, do que foi ministrado ao seu coração nesse momento. Irmã Enilde tem uma sabedoria do céu, compartilha com a gente. A graça e a paz do Senhor Jesus, minhas amadas. Sabrina, a sua palavra, ela veio em tempo oportuno. Glória a Deus pela sua vida. Porque eu tenho certeza que todas nós aqui recebemos do Senhor algo especial. Porque o Senhor trata com cada um de uma forma, né, diferente, especial. E que essa palavra, Sabrina, ela realmente esteja nas nossas entranhas e para que nós possamos florescer aonde o Senhor nos plantou. Porque eu, assim, anotei algumas coisas aqui, e o que me chamou muita atenção é esse comparativo do bambu com o girassol, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer algo, assim, né, espetacular, a gente acha que através, né, das grandiosas coisas é que nós vamos florescer, mas não é. Porque tudo começa também pela semente. Né? O bambu ele não floresce se não foi semeado. O girassol ele também não floresce se não houve uma semente. Tudo parte de uma semente. Você planta a semente, primeiro prepara a terra, organiza a terra, depois põe a semente, vai regando aquela semente, preparando o território, tudo de uma forma. E muitas vezes a semente, né, que você plantou pode ser lá do bambu, pode ser do girassol, pode ser a semente que for, mas para ela germinar, ela precisa ser cuidada, né? E como que a gente cuida? Regando, adubando, colocando água, né? Cuidando. Aí, de repente, quando você menos pensa, está brotando, vai brotando. E é um processo, né? É um processo. Nada brota da noite para o dia, né? Nós não vamos florescer da noite para o dia. E você falou algo muito interessante aí, que às vezes assim a gente acha que não está florescendo. Ah, por que que o jardim do meu lado está florido e o meu ainda não está? Porque o meu tempo não é o tempo do jardim do meu lado. O meu tempo não é o tempo da minha irmã, meu tempo não é o tempo da Ana, o meu tempo não é o tempo da Fernanda. Cada uma de nós temos um tempo determinado por Deus. E eu vou florescer de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Entendeu? Porque muitas vezes eu penso assim, mas não sei se eu estou errada. Cada uma tem um processo diferente. Né? Deus vai regar o seu jardim de acordo com aquilo que ele tem para você. Né? Então, às vezes a gente fica um pouco frustrada e até mesmo assim um momento aqui de, né, não é comparativo. Eu posso olhar para o meu lado e falar, por que que a minha irmã está florescendo mais que eu? Por que que o jardim dela está mais florido? Por que que o meu está ressequido? Por que que essa semente não floresceu? Eu plantei, reguei e ela não floresceu. Porque muitas vezes Deus está, né, nos preparando por um processo. O meu processo é diferente. Às vezes o meu processo vai demorar o tempo do bambu, 5 anos.
Mas o processo da minha irmã vai demorar alguns meses, algumas semanas, como girassol, né? Então, irmãs, que nós possamos, como a Sabrina falou, florescer onde Deus nos colocou. E outra coisa que me veio aqui à mente, muitas vezes eu acho que eu vou mudar. Ah, não, eu vou mudar de terreno, vou para aquele terreno ali, porque às vezes lá eu vou florescer melhor do que nesse aqui. Ah, eu vou para aquele outro terreno, como eu estou falando terreno, eu estou falando de igrejas. Eu saio dessa igreja aqui, porque eu acho que eu vou florescer na outra. Ah, não, eu vou sair daquela. Então fica assim, ó, pingando gotas. E a semente não vai só germinar por gotas. Então, que nós estejamos naquele lugar que o Senhor nos plantou, e ali nós vamos florescer. Pode demorar o tempo que for, mas Deus está preparando o nosso terreno, preparando nossas vidas, porque o que Ele tem para nós é algo extraordinário, espetacular. Deus tem para nós nosso coração. Então, que essa palavra que a Sabrina nos trouxe hoje possa, né, assim, vir de uma forma tremenda em nossos corações. E algo que eu anotei aqui, ô Sabrina, que você falou, permanecer no Senhor quando não estamos vendo. Quando não estamos vendo florescer, nossa preocupação é enraizar. Não é sobre o lugar, mas em quem estamos enraizados. Irmãs, em quem você está enraizada hoje? É uma boa pergunta. Você está enraizada nos seus afazeres domésticos? Você está enraizada no seu trabalho que você vai sair daqui a pouco? Você está enraizada em preocupações que estão te assolando? Ou você está enraizada no Pai Celestial, no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, naquele que nos fortalece a cada amanhecer? É para pensar e para refletir. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto a Eunilde comentava, e assim, não tenho o que falar para reiterar, né? Deus já falou na boca de duas. Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração o seguinte, eu até notei. A raiz de comparação só nasce porque a semente plantada foi errada. Então, talvez se estão comparando, se você pode estar comparando com alguém, você anda pegando semente que não é sua. Viva com a semente que Jesus te dá, né? Salmos vai falar, o primeiro salmo ele fala, né? No verso 3. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. O que nós precisamos é ser regado pelas águas do Espírito e da palavra, para que no tempo certo a gente dê o fruto desejado. Nós não precisamos preocupar, porque no tempo certo você vai dar o fruto, porque quem anda regando é o dono da seara. Então, talvez estamos preocupados, né? Mas não precisamos. O dono da seara, ele vai regar a sua plantação completa, aquela raiz que você precisa para poder crescer. A raiz de comparação só nasce porque a semente plantada foi errada. Então, nós não precisamos comparar. Nós não precisamos buscar no terreno alheio. Saiba que o Senhor, ele tem uma novidade, uma porção de graça para cada um de nós. Amém? Que você fique com esse devocional maravilhoso, que ele ache raiz no solo fértil do seu coração, que ele venha produzir frutos dignos de arrependimento e que o Espírito Santo possa guardar a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu acho que a Shirley quer a foto, é hora de todo mundo consertar o corpo, puxar o cabelo para organizar a franja. Isso aí. Todo mundo bonita. Vou repetir, pode deixar. Foto, Shirley. Todo mundo olhando para a câmera, dando um sorriso mais bonito. No 3 eu vou tirar a foto, tá bom? 1, 2, 3. Isso. Certinho, gente. Não esqueça. Certinho. A raiz de comparação só nasce porque a semente plantada foi errada. Não olhe o terreno do outro, cuide do seu, porque no tempo certo, Salmos, capítulo 1, versículo 3, fala assim, que ele é como a árvore plantada à margem do rio. Quem que é o seu rio? Que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz.
Isso aqui é um princípio bíblico. A gente pode pedir o pastor Itamar para poder fazer a nossa próxima live. O que vocês acham? Mas vai ter que ser uma live, a live de oração, de quinta-feira. Que agora, ele toda terça-feira, ele tem a live dos legendários, 5h30 da manhã. Vou pedir ele para poder trazer um estudo bíblico a respeito dessa palavra que a Sabrina ministrou. Eu tenho certeza que vai ser poderoso. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Na quinta-feira nós temos a nossa live de oração. Começa às 22 horas e vai até a meia-noite. Eu convido você na quinta-feira para poder fazer um jejum. Como que eu faço o jejum na quinta-feira, pastora? A gente pode fazer um jejum das 13 até a meia-noite. A gente só toma água nesse período, de 13 à meia-noite, pós-almoço. Almoçou, você consagra o seu jejum. E aí nós vamos para a live de oração na quinta-feira, de 22 à meia-noite. Vou ver com o Itamar se a agenda dele estiver pronta, para ele ministrar a palavra. Viu? Vocês vão ver que vai ser legal. Ah, Enilde levantou a mão, apareceu aqui para mim. Por gentileza, repita os salmos que você falou agora. Salmos capítulo 1, verso 3. 3. Tá. Isso. É a raiz de comparação, só nasce porque a semente foi plantada em terreno. É isso? Então, ela só porque a semente plantada foi errada. Ah, tá. Porque a semente plantada foi errada. Tá. Exatamente. Obrigada. A palavra de Deus fala, irmãs, que a concupiscência da nossa carne é que faz com que nós pequemos. Então, muitas das vezes o que os seus olhos veem são sementes que não era para poder estar olhando, e você vai ali e cobiça a semente do outro. Isso aí é um pecado contra Deus, né? Então, que possamos guardar os nossos olhos e orar para que o Espírito Santo, né, mantenha o nosso coração sendo regado pela palavra, nos livrando, né, de toda comparação em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, uma terça-feira maravilhosa. Um beijo, obrigada Shirley mais uma vez, obrigada Sabrina, graça e paz, Deus abençoe. Até quinta-feira às 22 horas, em nome de Jesus. Bye!